janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. No Palácio do Planalto, uma cena que o país esperou por 40 anos. O presidente eleito pelo povo passa a faixa ao sucessor eleito pelo povo. Depois de 8 anos na presidência, Fernando Henrique Cardoso diz que quase chorou de emoção ao passar o cargo a Lula. O Jornal Nacional mostra todos os detalhes da posse, a nomeação oficial do ministério, as autoridades estrangeiras que vieram, os novos nomes da economia e a quarta-feira, que a democracia brasileira foi celebrada numa imensa festa popular na capital. Veja também, os novos governadores assumem seus cargos em 26 estados e no Distrito Federal. Fogos de artifício iluminam a chegada do Ano Novo em todo o Brasil. 1º de janeiro de 2003. O Jornal Nacional está começando agora. Posicionados, o presidente deu uma olhadinha de lado assim para a Praça dos Três Poderes, para o povo. 2006 foi o ano da corrupção. Uma vez estabelecido no poder, o PT começou a agir. Que o Brasil votou sem medo de ser feliz. Nos primeiros anos do governo Lula, os esquemas de corrupção foram colocados em prática. O escândalo dos bingos veio à tona em 2004. Em 2005, o escândalo dos Correios deu origem às investigações do Mensalão. No meio de tudo isso, ainda teve o caso conhecido como dólares na cueca. Em 2006, a máfia dos sanguessugas desviava dinheiro destinado à saúde. E durante o período eleitoral, o escândalo do dossiê que poderia colocar em risco a reeleição de Lula também estourou. O material que acabou apreendido seria negociado com o Partido dos Trabalhadores. As campanhas eleitorais foram deixadas de lado. Nada poderia vazar. A prioridade era atravessar o período eleitoral intacto e não deixar nenhuma ponta solta. Com o PT no poder, a esperança do brasileiro era de mudança. E a mudança aconteceu, mas só para os seus aliados políticos. Antes de Lula ser eleito, aconteceu a crise dos bingos. Valdomiro Diniz, na época presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, foi pego extorquindo empresários para enriquecer o PT. Um dos extorquidos, o bicheiro Carlinhos Cachoeira, gravou Valdomiro pedindo propina e garantindo em troca o monopólio de loterias virtuais. A promessa não foi cumprida e Cachoeira divulgou o vídeo em 2004. A fita de vídeo a que se referia o subprocurador foi gravada por Cachoeira em 2002. A crise desestabilizou pela primeira vez o governo Lula.
a confissão do Valdomiro Diniz de que, de fato, tinha pedido dinheiro a Carlos Cachoeira para campanhas eleitorais e propina para um amigo. Quando o caso estourou, Valdomiro Diniz era assessor da Casa Civil, governada por José Dirceu, líder do PT. Diniz foi exonerado do cargo no mesmo dia. Para atenuar a crise, Lula passou uma medida provisória que proibiu o funcionamento de casas de jogos de azar. A segunda crise aconteceu em 2005. O governo federal determinou a abertura de inquérito para apurar denúncia de corrupção nos Correios. Um diretor da empresa, flagrado cobrando propina de empresários, foi afastado. A gravação mostrava Maurício Marinho, diretor dos Correios, recebendo propina de empresários em troca de favorecimento em licitações. Com uma câmera escondida, os empresários gravaram todo o encontro mês passado na sede dos Correios. Na gravação, ele explicou o esquema de corrupção e afirmou que tinha autorização do então presidente do PTB, Roberto Jefferson, para realizar a fraude. Através da assessoria, Roberto Jefferson informou que o partido repudia a acusação de que o PTB tenha esquema de arrecadação no serviço público. Quando investigado pela CPI dos Correios, Roberto Jefferson abriu a boca. Cabe agora a Roberto Jefferson esclarecer o que diz, o que sabe e o que quer. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. Que a estatal desviava 3 milhões de reais por mês para o PT. O mensalão foi exposto. Jefferson afirmou que as estatais foram a fonte de dinheiro do mensalão. Licitações, cargos e indicações impulsionaram o esquema de corrupção. Quais são as joias da coroa, digamos assim, da administração federal? Petrobras, Furnas, Eletrobras, os fundos de pensão. Roberto Jefferson apareceu para depor. Chegou mostrando um hematoma no rosto, consequência de um acidente doméstico. Desconfie de quem não ouviu falar no mensalão. Ou se omite por medo de enfrentar o que eu estou enfrentando aqui, ou recebe. Roberto Jefferson lançou acusações graves contra o governo. Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados votarem a favor de projetos do governo. Ele fez de tudo para as investigações não chegarem ao nome de Lula. Ô Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Rápido, sai daí rápido, Zé. Pra você não fazer mal a um homem bom, correto, que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. José Dirceu foi a testa de ferro do caso. Coloca o então ministro-chefe da Casa Civil em posição central, posição de organização e liderança da prática criminosa. Ele era a principal liderança do governo petista e aceitou ser responsabilizado por toda a articulação do esquema para salvar o presidente. O esquema envolvia também o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o publicitário do governo, Marcos Valério. E assim surgiu a figura de Marcos Valério, e que seria o responsável pelo dinheiro do mensalão. O encontro de José Dirceu com o presidente do BMG, acompanhado de Valério e Delúbio Soares, ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2003. Lula brincou de ator e fingiu surpresa com o caso. Estou convencido que esse negócio de mensalão me cheira um pouco a folclore dentro do Congresso Nacional. Pode ter outro tipo de coisa que os deputados podem saber, mas eu não acredito que tenha mensalão. José Dirceu, da Casa Civil, foi o primeiro a deixar o ministério. Não me considero fora do governo, me considero parte integrante do governo. José Dirceu saiu da Casa Civil e Lula colocou uma antiga revolucionária do Partido dos Trabalhadores no cargo, Dilma Rousseff. É um compromisso comigo mesmo, de agradecer a todos aqueles que rezaram por mim, que fizeram orações por mim. Em meio ao mensalão, Adalberto Vieira, assessor do deputado José Guimarães do PT, foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. Ele tinha R$200 mil em uma maleta e mais $100 mil na cueca.
Os valores não declarados seriam usados para os pagamentos do mensalão. Um dirigente do PT foi preso em São Paulo ao tentar embarcar num voo para Fortaleza com R$200 mil e $100 mil. José Adalberto disse que a quantia era dele, mas não quis dar explicações sobre a origem. Brasília estava pegando fogo e a situação iria piorar. Pela primeira vez na história, o Brasil tem dinheiro suficiente em caixa para pagar a dívida externa. E olha que se liquidar a conta ainda sobram $4 bilhões de troco. O mundo quer os produtos brasileiros: soja, minério, frango, aviões. Com as exportações em alta, mais dinheiro entra e todo mundo ganha. Isso é mais produção, isso é mais exportação, isso é mais importação, isso é mais emprego, é mais oportunidade, é mais salário. O Brasil está mais rico. O resultado é fruto da forte entrada de dólares no país na última década. Dinheiro que vem das exportações, recordes sucessivos de investimentos estrangeiros e até dos turistas. Com isso, o Brasil guardou dinheiro suficiente para pagar a temida dívida externa. Os números de janeiro ainda não foram fechados, mas a expectativa é de que o saldo fique positivo em $4 bilhões. Assim, o país passa de devedor a credor e poderia, se fosse vantagem, pagar a dívida externa à vista. Eu nunca vi o Brasil numa posição tão boa. O Brasil já teve uma das maiores dívidas externas do planeta. Durante a ditadura militar, o governo decidiu financiar a industrialização com empréstimos. O Banco Central americano triplicou as taxas de juros. Duas fortes altas no preço do petróleo também contribuíram para o cenário desastroso. A dívida passou de 50% do PIB, soma de toda a riqueza produzida no país. Endividado, o Brasil suspendeu os pagamentos em 1983, 87 e 89. Em 94, o país começou a equilibrar as contas. E agora, esse sufoco parece ter ficado para trás. Essa mudança de devedor para credor, com quase $200 bilhões na carteira, portanto, numa situação bastante confortável que nos permite impor respeito ao longo de uma crise de crédito. Banco Central. Em 2003, o país tinha pouco mais de $16 bilhões em caixa. Neste ano, ultrapassamos os $180 bilhões, fora o dinheiro que o governo tem investido no exterior. Hoje, pela primeira vez na história, o Banco Central anunciou que o Brasil tem dinheiro em caixa para quitar todas as dívidas do país no exterior. Governo e empresas brasileiras devem juntos $197 bilhões e $700 milhões. O Brasil poderia pagar tudo e ainda sobrariam $4 bilhões. Ficou para trás o fantasma da dívida externa, que assombrou o país nas décadas de 80 e 90. No Palácio do Planalto, o presidente Lula comemorou a notícia. No Rio, o ministro da Fazenda disse que em breve o Brasil deve receber a classificação de Investment Grade, ou grau de investimento, uma espécie de sinalização aos investidores de que o país é seguro para aplicar dinheiro. Esse dado nos aproxima mais do Investment Grade, porque um dos elementos que são analisados pelas empresas de rating é a situação externa do país. Nós continuaremos aumentando as nossas reservas de modo a alcançar os patamares dos nossos colegas emergentes. Então, eu vou até ler aqui para vocês, porque o negócio assim, é muito simples, curto e muito didático. Ele diz o seguinte: você ouve falar em dívida externa e dívida interna em jornais e TV e não entende direito. Vou explicar o seguinte: dívida externa é uma dívida com os bancos Mundial, FMI e outras instituições no exterior em moeda externa. Dívida interna é uma dívida com bancos em reais. Então, quando Lula assumiu o Brasil em 2002, devíamos dívida externa $212 bilhões, dívida interna $640 bilhões, total da dívida $851 bilhões. Em 2007, Lula disse que tinha pago a dívida externa. É verdade, só que ele não explicou que para pagar a dívida externa aumentou a dívida interna.
Em 2007, no governo Lula, a situação era a seguinte: dívida externa, 0 bilhões. Dívida interna, 1,400 trilhão. 1 trilhão e 400 bilhões. Total da dívida, 1 trilhão e 400 bilhões. Ou seja, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna quase dobrou. Agora, em 2010, você pode perceber que não se vê mais na TV e jornais algo dito que seja convincente sobre a dívida externa quitada. Sabe por quê? É porque ela voltou. Em 2010, no governo Lula, tivemos a seguinte situação: dívida externa, 240 bilhões. Dívida interna, 1,650 trilhão, isto é, 1 trilhão e 650 bilhões. Total da dívida, 1,890 trilhão, 1 trilhão e 890 bilhões. Ou seja, no governo Lula, a dívida do Brasil aumentou em 1 trilhão. 1 trilhão. Daí é que vem o dinheiro que o Lula está gastando no PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Faculdade, Bolsa Cultura, Bolsa para Preso, dentre outras bolsas, incluindo o mensalão, evidentemente. Né? E de onde ele tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza? Não é com dinheiro do crescimento, mas com dinheiro de endividamento. Compreenderam ou ainda acham que Lula é mágico? Né? Ou que o FHC deixou um caminhão de dólares para o Lula gastar? Quer mais detalhes sobre a dívida interna e externa do Brasil? Aqui ele dá um link, mas o link é enorme, tem 3 linhas. Então, você vai ter que procurar, assim, o site é www.sonoticias, tudo junto, sonoticias.com.br. E lá você procura o nome do economista, Valdir Serafim, ou o tópico dívida externa. É um negócio de cair de costas, quer dizer, tudo isso é absolutamente uma fraude. Lembra que 30 milhões de brasileiros foram retirados da pobreza, da linha do miséria, no tempo do regime militar, quando a população era 1/3 do tamanho que é agora. Então, 30 milhões de pessoas era um monte de gente na época. Eu acho que o Brasil na época tinha 70 milhões de habitantes, uma coisa assim. Quer dizer, que tirou metade, praticamente metade da população da linha de pobreza e botou todo mundo para trabalhar, porque inseriu as pessoas na economia. Passadas 4 décadas, o Lula faz a mesma coisa, só que não com dinheiro de crescimento, sim com dinheiro de endividamento. Ou seja, eu quero um criminoso, porra, tudo nesse governo petista é tudo fraude, meu Deus do céu. Agora essa putada empresarial fica tudo aí lambendo o saco do Lula, é uma vergonha, meu Deus do céu. Esses liberais todos, né? Todo mundo assim ansioso para apoiar, para puxar o saco. E diz, não, nós temos que colaborar, é a União Nacional, etc. O artigo 192, ele restringia as taxas de juros do Brasil a 12%. O Congresso Nacional tirou esse artigo da Constituição. É inacreditável, são inimigos infiltrados dentro do Brasil. Nós precisamos entender isso. Quando o Fernando Henrique assumiu o governo na era do Itamar Franco, a dívida interna do Brasil, era de 30 bilhões de reais. Quando o Fernando Henrique saiu do ministro, foi presidente, a dívida era de 60 bi de reais. No final do governo Fernando Henrique, ela chegou a 687 bilhões de reais. E no final da era Lula, quase 1,6 trilhão de reais. Tá? Então, a dívida interna saiu de 30 bilhões de reais a 1,6 trilhão de reais. E com isso nós chegamos ao ano de 2015, com uma dívida interna, depois da era Dilma, de 4 trilhões de reais, quase lá, e uma dívida externa, que era de 220 bilhões no início do governo Lula, agora chega a 545 bilhões de dólares. Mais do que duplicou na era PT. E ele ainda diz que pagou a dívida. Vocês lembram disso? Ele foi a público dizendo que pagou a dívida. Isso é um absurdo, é uma grande mentira. E teve gente com curso universitário, até mestrado, doutorado, que acreditou nessa balela. De quanto era a dívida com o FMI? 15 bilhões de reais. Ele pagou a dívida, mas emitiu o título, transformou isso em título da dívida externa a 16% ao ano e elevou a dívida externa para 4 trilhões de reais.
É isso que está acontecendo no Brasil. Aí, em 2003 nós fizemos uma campanha no Rio de Janeiro, em 2003, no governo Lula, e já estávamos acusando esses crimes contra a nação brasileira. E a sangria era de 250 bilhões na época. Hoje é de R$1 trilhão. É o que se perde de receita anualmente com o serviço da dívida no país. R$1 trilhão. O que daria para fazer com esse dinheiro, meu Deus? O FHC, em 8 anos de governo, pagou R$2 trilhões de juros de serviço da dívida. 2 trilhões. E lá no início do governo dele, toda a dívida interna era de 60 bilhões. Ele já pagou R$2 trilhões de dívida. E na era Lula, em 8 anos, ele pagou 4 trilhões e 766 bilhões de reais. É inacreditável. No início do governo Lula, toda a dívida interna era de 687 bilhões de reais. Isso é um crime de lesa pátria. Não tem nada, as instituições não estão funcionando no Brasil. Outro dia eu estava assistindo um documentário, e nesse documentário tinha um helicóptero, um repórter dos Estados Unidos, sobrevoando Dubai, sobrevoando a cidade de Dubai, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda. E o repórter perguntou ao sheik que estava no helicóptero de luxo, parecia um disco voador: quanto tem de dinheiro aí em Dubai? Quanto vocês gastaram para construir isso? Fala aqui para mim, fala aqui para mim. Ele balançou, mas falou: 300 bilhões de dólares. Gente, eles construíram toda Dubai, toda a estrutura, toda aquela beleza daquela cidade do futuro com 300 bilhões de dólares. Quanto a gente paga de juros no serviço da dívida agora, no serviço da dívida? Quanto dá isso? Quanto dá isso? Hã? Pois é, mas quando era na época desse documentário era R$2 o dólar. Tá? Naquele tempo, quando eu assisti esse documentário, dava para fazer 2 Dubais por ano no Brasil. E agora dá para fazer 1,3 Dubai todo ano no Brasil. Quem é rico aqui? Quem é o país rico? Me fala, então eu não aceito chamar o Brasil de país pobre ou atrasado. Eu não aceito isso. Isso é propaganda enganosa que foi inserida na cabeça das pessoas, inclusive de intelectuais, de acadêmicos, porque a mente dela, de grande parte da sociedade brasileira foi contaminada por uma psicologia derrotista, que é uma ficção. O Banco Central é público ainda, mas se comporta como se fosse privado. Ele não cumpre com as suas funções. Quais são as funções do Banco Central? Regular taxa de juros e emitir moedas para desenvolver o desenvolvimento do Brasil. Ele faz o contrário. Ele aumenta a taxa de juros, enxuga a economia, limitando o volume de moeda circulante no país a 5%. Ou seja, a moeda que circula no país representa apenas 5% do PIB. Meu amigo, em qualquer país avançado, economicamente um pouco menos apertado, arrochado pelo sistema, é 40%, é 35% ou 40% o montante de moeda circulante no país. E a doutora Fatorelli, ela fala isso aqui também nesse livro. E como é que ele faz isso, doutor Ribas? Como é que ele faz isso, patriotas? Como o Banco Central faz isso? Ele vai lá no caixa do banco, tem aquela dinheirama dos juros, dos 400% de juros que ele recolheu da população, das empresas que pagam juro absurdo, juros do governo, ele está com aquele montão de dinheiro. O governo federal fala: não joga na economia, porque isso vai causar inflação. Não joga na economia, ele recolhe esse dinheiro todo do caixa do banco e não deixa o banco emprestar. E emite títulos para o banco. A doutora Fatorelli identificou de 12 a 14 maneiras diferentes de se extorquir o orçamento federal pelo sistema financeiro nacional e internacional. Se você tivesse uma dívida com o banco e você pudesse de forma unilateral decidir a taxa de juros, quanto você vai pagar para o banco? Você botaria a dívida lá no alto ou você daria a dívida mínima? Como é nos Estados Unidos ou no Japão, que é 0,2% ao ano. O governo federal, gente, o Banco Central, com uma política econômica e financeira suicida, ele decide de forma unilateral, que ele tem o poder, ele tem o monopólio financeiro no país, que o Banco Central ainda é público no país, ele decide pagar juros estratosféricos. Isso é crime de traição à pátria, meu general, meu coronel, comandante do exército, por favor. Salve o povo brasileiro, salve os 50 mil brasileiros que estão morrendo todo ano em nosso país, salve os idosos que estão na porta dos hospitais, salve as nossas crianças, salve a pátria, meus militares.
porque o povo está fazendo o que pode. Outro crime que ele comete. Você diz o governo abrindo a boca, falando de boca cheia que aumentou as reservas internacionais do Brasil. Já viu isso? Aumentamos! O Brasil nunca teve uma reserva internacional tão grande. É outro golpe financeiro contra o país. Sabe o que eles fazem, doutor Ribas? Eles compram títulos do governo dos Estados Unidos, doutor Ribas, pagando quase zero de juros. E emite título da dívida interna, pagando 16% de juros. 16,5% de juros. É isso que eles fazem, é outra falcatrua que eles cometem contra a nação. É uma atrás da outra, é para acabar com a civilização brasileira. É para destruir tudo, para eles emergirem com um novo governo internacional privado, uma ditadura internacional tão ferrenha que se a gente não reagir, se eles chegarem ao intento deles, nunca mais a humanidade se liberta. E só com intervenção divina. Então a gente não pode deixar isso acontecer. O que tem? O que é que tem de regular nas instituições brasileiras, meu Deus? É crime de traição à pátria. E para piorar, o comandante do exército, a quem todos obedecem, está submetido a um indivíduo, ao ministro da Defesa, que é membro titular, todos sabemos disso, de uma organização internacional que atenta contra a soberania do Brasil de forma sistemática, que é o Foro de São Paulo. Só isso já seria motivo suficiente para as Forças Armadas chamarem o povo. Cara, bota um tanque na rua e você vai ver a multidão que vai atrás. O povo vai atrás, gente. Os 7 milhões vão se transformar em 50 milhões na rua. Eu tenho certeza absoluta. Nós precisamos preparar o Brasil para isso, porque talvez a única saída seja essa. É constitucional que se faça uma auditoria completa da dívida interna e externa. Está lá na Constituição de 88, foi uma coisa boa que eles botaram lá. Nos atos transitórios constitucionais democráticos, é isso? Número 26. Então, pessoal, está lá na Constituição do Brasil para eles fazerem auditoria da dívida, mas eles não fazem, cara. Eles não fazem auditoria, não fazem. É inacreditável. A única coisa boa que tem na Constituição de 88, eles não cumprem. Tá? Na Operação Sanguessuga foram cumpridos 46 mandados de prisão contra políticos e assessores. A acusação era desvio de verbas do orçamento da União por meio da compra superfaturada de ambulâncias por prefeituras. Em maio de 2006, a Polícia Federal iniciou a Operação Sanguessuga. Deputados federais de vários partidos foram denunciados por ganhar dinheiro com superfaturamento de ambulâncias. Segundo a Polícia Federal, a movimentação financeira total seria de cerca de 110 milhões de reais. Além dos deputados, o esquema de corrupção envolvia órgãos do governo federal, prefeituras e empresas privadas. A comissão investigou 87 deputados e 3 senadores e pediu o indiciamento de 72 parlamentares, mas nenhum foi cassado. A máfia dos sanguessugas teve início na gestão do ministro da Saúde da época, José Serra. Em Cuiabá, a Polícia Federal abriu inquérito sobre a origem do dinheiro encontrado com Gedimar Pereira Passos e Valdebran Padilha. Os dois devem ser transferidos de São Paulo para Cuiabá ainda esta noite. Devem depor a Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. Faltando um mês para o primeiro turno, outro escândalo surgiu. Os petistas Valdebran Padilha e Gedimar Pereira foram presos com R$1.700.000 no Hotel Ibis, em São Paulo. Valdebran Padilha se hospedou neste hotel na quarta-feira da semana passada. Ele revelou à Polícia Federal que naquele mesmo dia recebeu de Gedimar Passos o total de R$1 milhão. O restante do dinheiro só seria entregue depois que o dossiê chegasse a São Paulo. O pagamento estava combinado para sexta-feira até a hora do almoço e o negócio seria fechado no quarto do hotel. A dupla ia usar o dinheiro para comprar um dossiê que comprovaria o envolvimento de Serra e Alckmin com a máfia dos sanguessugas. As imagens mostram o então ministro da Saúde, José Serra, numa solenidade pública de entregas de ambulância. O material que acabou apreendido seria negociado com o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, de onde veio esse dinheiro? Quem são as pessoas? Qual era o propósito?
porque isso está contra as regras da normalidade do jogo democrático. O dossiê seria entregue em São Paulo para Valdebran Padilha, filiado ao PT e arrecadador de campanha em Mato Grosso. A missão de Valdebran era se certificar da existência do dinheiro que pagaria as informações de Vedoim. Em declaração à Polícia Federal, Gedimar afirmou que tinha sido contratado pelo assessor pessoal de Lula, Freud Godoy. Na Secretaria Particular da Presidência da República, em Brasília, trabalham Freud Godoy, que, como disse Gedimar no depoimento, tem uma empresa de segurança. Freud é filiado ao PT desde 89. Trabalhou em todas as campanhas do presidente Lula e hoje é assessor especial da Presidência da República, lotado na Secretaria Particular da Presidência. Ele tem uma sala no Palácio do Planalto, no mesmo andar do gabinete de Lula. Lula não participava dos debates, não dava entrevistas e não dava explicações sobre o dossiê fora do horário eleitoral gratuito. Cristóvão Buarque perguntou a Lula, ainda que ele não estivesse no debate, como ficaria a situação do presidente caso algo fosse descoberto sobre a participação dele no dossiê. O presidente Lula preferiu trocar o debate que você acabou de ver aí por um último comício. Foi em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde ele começou na vida política. Estamos aumentando o IOF, que hoje é de 0,38%. E o Conselho é evitar as manifestações, já que algumas terminaram em violência, e respeitar a orientação das autoridades locais. Estamos indo para 6%. Aí nós vamos ter que fazer cortes importantes no PAC. Como presidenta, eu tenho a obrigação tanto de ouvir a voz das ruas, como dialogar com todos os segmentos, mas tudo dentro dos primados da lei e da ordem, indispensáveis para a democracia. 12 anos de PT fizeram mal ao Brasil. As políticas de interferência governamental do governo Dilma minaram a economia. Aumento de gastos, intervenção em preços, rombo nas contas públicas, crédito liberado e escândalos de corrupção. O resultado não poderia ser outro. O Brasil entrou em recessão. Durante os 4 anos do governo de Dilma, a economia brasileira teve o pior resultado em 5 anos. A maior inflação e o menor crescimento desde então. 36% do PIB era devorado pelo Estado. E ao invés de diminuir gastos, o governo Dilma adquiriu mais empréstimos, mais subsídios e mais incentivos fiscais. Nos últimos 13 anos, o Partido dos Trabalhadores promoveu um inchaço do Estado brasileiro. Nesse período, o PT criou 40 empresas que aumentaram os gastos e ajudaram a provocar a crise fiscal do governo. A influente revista The Economist fez outra capa sobre o nosso país, desta vez perguntando se estragamos tudo. O número de funcionários das empresas públicas federais cresceu de 35 mil em 2002 para 67 mil este ano. A Copa do Mundo foi trazida ao Brasil com a promessa de impulsionar a economia e criar empregos. Mas na realidade, os estádios foram superfaturados em quase 30 bilhões de reais. E hoje estão sem uso. Há menos de 3 meses da Copa do Mundo, o Tribunal de Contas da União apontou indícios de superfaturamento de 431 milhões de reais. Estão a compra indevida de materiais e o valor cobrado para o transporte de pré-moldados no canteiro de obras. O Tribunal de Contas do Distrito Federal está investigando irregularidades na compra de ônibus para turistas da Copa do Mundo. Olha, o Tribunal de Contas do Estado apontou um superfaturamento e falhas nas obras do Maracanã para a Copa do Mundo daqui a menos de 2 meses. Os hospitais absolutamente depredados, sucatados, os médicos mal pagos, o corpo clínico deixa a desejar, falta dedicação para os pobres, nem falo das escolas, nem falo da segurança, mas o Mané Garrincha já está em 1 bilhão e 500, ninguém diz nada. Mas o Brasil está botando dinheiro do meu bolso, do seu bolso, e depois não tem para o velho carente que precisa de uma cirurgia, para a criança, para os pobres do Brasil. Protesto generalizado aí. Olha a correria. Olha a correria.
A popularidade da então presidente Dilma Rousseff era assustadoramente baixa. Seu desgoverno enfureceu a população. Em 2013, o aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus motivou o início de uma série de manifestações. O que começou com a briga pelos 20 centavos se transformou em 1,5 milhão de brasileiros nas ruas. Você vai vendo as esquinas das avenidas Presidente Vargas e Avenida Rio Branco. Está tudo paralisado no centro do Rio de Janeiro. A revolta não tinha um objetivo claro e diversos grupos aproveitaram o momento para legitimar suas ideias. Olha, desde o começo das manifestações, nenhuma das organizações aqui que estavam organizando tirou qualquer deliberação de restrição de partidos políticos, de bandeiras e coisas desse tipo. E o partido tem que mais sair dos gabinetes e ir pra rua, ir pro movimento. A consequência foi um caos nacional. O governo precisava tomar controle da situação. PSOL, PSTU e sindicatos financiados pelo PT bancaram black blocs para esvaziar os protestos. Os vândalos saqueavam, causavam incêndios e depredavam estabelecimentos. A ajuda financeira dessas organizações sindicais foi relatada por investigados e testemunhas na Operação Firewall, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. O esquema de corrupção na Petrobras foi descoberto graças a outra investigação que colocou políticos e empresários na cadeia, o Mensalão. Documentos da Justiça Federal revelam que foi a apuração do esquema de compra de votos de parlamentares que levou à Operação Lava Jato. A eleição de 2014 foi muito parecida com a de 2006. A corrupção pautou as discussões daquele ano. Enquanto o Mensalão era descoberto, outro esquema de corrupção estava sendo montado: o Petrolão. Ele era 33 vezes maior que o Mensalão. Envolvia propinas das empreiteiras, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e superfaturamento de obras. Tudo isso para abastecer os caixas do PT, PP e PMDB, funcionários das estatais e políticos. As diretorias eram nomeadas por partidos políticos e seus diretores aprovavam contratos com empreiteiras. Não demorou muito para que as grandes construtoras do país, que têm negócios com a Petrobras, acabassem no centro das investigações. Segundo o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, o esquema funcionava da seguinte maneira: de um lado, as empresas se organizavam em clubes para aumentar os valores de seus serviços para obras. Do outro lado, Lula e Dilma, presidente e ministra-chefe da Casa Civil na época, indicavam os diretores da estatal e eles cobravam propinas das empreiteiras para fechar contratos com preço acima do mercado. Em média, cada contrato era superfaturado em 3%. Se o valor da obra fosse 1 bilhão, era pago 1 bilhão e 30 milhões para as empreiteiras. O esquema foi descoberto pela Operação Lava Jato antes do período eleitoral. Alberto Youssef, o doleiro envolvido com a evasão de divisas, afirmou que Lula e Dilma tinham conhecimento do roubo da Petrobras. O doleiro Alberto Youssef declarou à Polícia Federal que a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula sabiam do esquema de desvios de recursos para partidos políticos na Petrobras. Eu acredito que eles tinham conhecimento, no meu entendimento, do que acontecia. E você entende que esse esquema serviu aos interesses do governo? Serviu aos interesses do partido, automaticamente, dos partidos da base aliada. A destruição da economia brasileira não parava por aí. O PT também roubava o Brasil, ajudando seus amigos políticos do exterior. O BNDES, um banco público, financiou de 2003 a 2015 as maiores empreiteiras do país para trabalhar fora do Brasil. Obras na Venezuela, Cuba, Peru, Argentina e na República Dominicana foram financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Todos esses países tinham governos autoritários e participantes do Foro de São Paulo.
enquanto o Porto de Santos, responsável por mais de 50% do PIB nacional, precisava urgentemente de reparos e modernizações. O governo brasileiro preferiu ajudar a reforma do Porto de Cuba. 692 milhões de dólares foram emprestados ao país, sem necessidade de devolução. Outra forma de financiar Fidel Castro foi através do programa Mais Médicos. Nesse instante, a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, sanciona a lei que institui o programa Mais Médicos. Cerca de 12 mil médicos cubanos foram trazidos para o Brasil. E 70% de tudo o que eles ganhavam era compulsoriamente descontado de seus salários e enviado à ilha cubana. A agulha da semana é endereçado a duas figuras terríveis, das piores que a política já conheceu. Uma dupla que roubou, sem qualquer pudor, uma parte significativa do futuro do Brasil. Sim, roubou parte do seu futuro, do futuro dos seus filhos, dos seus netos. Ela, a presidente mais rejeitada, mais odiada da história, ameaçada de ser jogada para fora do Palácio do Planalto. A mulher que mentiu, enganou, que errou tudo o que era possível e entrou na linha dos erros impossíveis de serem pensados para quem tem um mínimo de raciocínio. Promoveu a esquizofrenia da política, da economia. O ser humano que mais deu prejuízo ao país. A presidente menos competente da história. Aliás, incompetente e com iniciativa. Um grande risco. A mulher que agora entrega o governo ao mentor do maior esquema de corrupção da história do mundo. O homem que tem no DNA o prazer por dilapidar o patrimônio público. Um corrupto dos piores que comandou o saque ao Brasil, a roubalheira, que institucionalizou a corrupção como método de governo e que, pensando apenas em manter os narcos suculentos de poder, colocou ela, nossa personagem da dupla, no poder. Ele que se enraizou como um câncer no país, agora aplica um golpe, faz um terceiro mandato sem ter mandato. Um covarde dos piores, capaz de qualquer coisa. O salto agulha da semana vai para a presidente mais detestada da história que quer fugir do impeachment e para o corrupto, especialista em esquemas de corrupção que quer se livrar da cadeia. A dupla Dilma e Lula. E assim começaria a disputa presidencial de 2014. Dilma iniciou seu segundo mandato descumprindo as promessas que havia feito durante a campanha. Aumentou a conta de luz, os juros da casa própria, o preço dos combustíveis, a passagem do transporte público, os impostos e cortou verbas da educação e da saúde. A sequência de altas foi interrompida em abril do ano passado e retomada após as eleições. Hoje, a taxa está em quase 14%. Enquanto isso, a inflação que estava em 6% ao ano não cedeu. Ao contrário, ganhou fôlego e está no nível mais alto em 11 anos. A semana começou com uma notícia nada boa para os motoristas: o aumento no preço da gasolina. Em menos de 60 dias foram 2 reajustes. Dilma Rousseff se reúne com o ex-presidente Lula antes do anúncio do corte de quase 70 bilhões de reais no orçamento de 2015. O desemprego ficou em 12% no último trimestre do ano passado e atingiu mais de 12 milhões de pessoas no país. É o maior índice desde 2012, quando foi criada a série de indicador da PNAD. Os maiores cortes ficarão com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, 25 bilhões e 700 milhões de reais. Ministério das Cidades, 17,2 bilhões. Saúde, 11,8 bilhões. E Educação, 9,4 bilhões. Nos dias 15 de março, 12 de abril, 16 de agosto e 13 de dezembro de 2015, os brasileiros foram às ruas pedindo o impeachment da presidente. 200 mil pessoas nesse momento na Avenida Paulista. 200 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Já é a maior manifestação popular do Brasil neste domingo.
mesmo ano, o TCU deu prazo para o presidente explicar uma série de irregularidades nas contas públicas de 2014, as chamadas pedaladas fiscais. O Tribunal de Contas da União rejeitou as contas do ano passado do governo da presidente Dilma Rousseff. A prática obrigou instituições financeiras como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a usarem recursos próprios para honrar os compromissos, o que caracterizou uma espécie de empréstimo ao governo. Recomendamos a sua rejeição pelo Congresso Nacional. Ficou comprovado que o governo Dilma realizou manobras contábeis fraudadas para maquiar o orçamento federal. No dia 31 de agosto de 2016, o processo de impeachment se encerrou com o afastamento de Dilma do cargo. Falta, portanto, um voto apenas para que o processo de impeachment prossiga para o Senado. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Neste momento, às 11h07 em Brasília, nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados acaba de autorizar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E nesta quinta-feira, 12 de maio, às 6h33, o Senado aprovou, por 55 votos a favor e 22 contra, o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Senado caça o mandato de Dilma Rousseff, mas preserva direitos políticos. 2 anos depois, Aécio Neves também virou réu na Operação Lava Jato. As empreiteiras investigadas admitiram a doação de quase 100 milhões de reais para ele e para Dilma. Por unanimidade, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornaram réu o senador Aécio Neves, do PSDB. Ele agora será investigado numa ação penal por corrupção passiva e tentativa de atrapalhar as investigações da Lava Jato. A eleição de 2014 foi só mais um teatro. Os dois candidatos respondiam aos mesmos interesses. Independente de quem vencesse, o destino do Brasil seria o mesmo. Estado inflado, políticas populistas e demagógicas, corrupção e um país sendo governado para poucos. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Termina na próxima segunda-feira, 30 de abril, o prazo para a entrega das declarações de imposto de renda. Em 2 de maio, apenas 2 dias depois do acerto de contas do brasileiro com a Receita Federal, o Congresso votará, a pedido de Michel Temer, a inclusão no orçamento da União de uma despesa extra de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O governo informa que esse dinheiro, extraído do suor do seu rosto, será usado para cobrir um calote da Venezuela e de Moçambique, que deixaram de pagar empréstimos tomados no bom e velho BNDES e no Credit Suisse. Repetindo, você vai pagar pelo calote alheio. Temer fez um apelo aos líderes do seu condomínio partidário. Encareceu a todos que se empenhem para aprovar o gasto extraordinário. Se o governo não cobrir o buraco da Venezuela e do Moçambique até 8 de maio, o Brasil será considerado pelo sistema financeiro internacional como um país caloteiro. Você pode perguntar de onde estão tirando esse dinheiro? O governo não informa. Pague o seu imposto de renda, engula mais essa e vê se não chateia.
Na origem do calote estão empréstimos concedidos pelo BNDES a países companheiros nos governos do PT. O dinheiro bancou obras tocadas por empresas brasileiras, sobretudo a Odebrecht. Num discurso feito em maio de 2015, Lula chamou os críticos desse tipo de operação de conservadores, representantes do atraso político. Agora se verifica que das várias maneiras para se atingir o desastre, a ideologia é a mais eficaz. Gastam a verba pública no estrangeiro como se fosse dinheiro grátis e endividam o Tesouro Nacional até a raiz do seu cabelo, caro contribuinte. Boa noite. A Polícia Federal concluiu o inquérito e enviou ao Supremo a investigação sobre organização criminosa formada por políticos do PMDB na Câmara, sob o comando do presidente Michel Temer. O documento indica que Temer recebeu em vantagens um total de 31 milhões e meio de reais. E o relatório indica também que o presidente usava outros políticos para cometer crimes. Então vamos direto nesse começo de Bom Dia Brasil, lá para Brasília, falar com a Juliana Morrone com todas as informações. Bom dia, Juliana. Oi, Ana, bom dia. Bom dia, Chico, bom dia a todos. No jargão dos investigadores, Michel Temer comandava ORCRIM, iniciais de Organização Criminosa, que fazia a divisão de tarefas para conseguir abocanhar recursos. Segundo a Polícia Federal, existem indícios de que Temer e ministros que trabalham com ele no Palácio do Planalto praticaram vários crimes: corrupção, evasão de divisas, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. Os investigadores analisaram delações e documentos apreendidos e dizem que as ações teriam envolvido políticos, empreiteiras e órgãos do governo. No centro do grupo, a Polícia Federal coloca o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o presidente da República, Michel Temer. Para os investigadores, enquanto Eduardo Cunha fazia parte obscura de negociatas, ameaças e chantagem política, o presidente Michel Temer tinha função de conferir oficialidade aos atos que viabilizavam as tratativas com Cunha e os demais integrantes do grupo. Sem isso, diz a Polícia Federal, não seria possível que os esquemas criminosos se confirmassem. Os investigadores afirmam que o ex-deputado Eduardo Cunha era o operador mais influente do grupo. Indicava aliados para cargos estratégicos, cooptava empresários dispostos a pagar propina por contratos, liberava recursos públicos do governo e ainda apresentava projetos no Congresso em benefício de atos criminosos. Para os investigadores, Cunha, que era aparentemente o chefe do doleiro Lúcio Funaro, tinha também o poder de determinar para quem iriam os recursos de propina do grupo. No entorno do presidente da República, os investigadores colocam os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário-geral da Presidência da República, Moreira Franco. Junto com o ex-ministro Gedel Vieira Lima, eles são apontados como prepostos do presidente, utilizados para executar ações sob seu controle e gerenciamento. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi mencionado por delatores do grupo Odebrecht como suspeito de cobrar propinas em nome do PMDB e do presidente Michel Temer para financiar campanhas eleitorais e de receber 2 repasses de 4 milhões de reais cada vindos da Odebrecht. Já o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, é suspeito de ter sido beneficiário de pagamento da OAS no valor de 5 milhões de reais que teriam sido destinados ao presidente Michel Temer como contribuição eleitoral em Caixa 2, em troca da defesa de interesses da empresa em concessões de aeroportos em 2014. Além disso, de acordo com o relatório da PF, Moreira teria recebido 4 milhões de reais da Odebrecht Transporte e beneficiado com um esquema de corrupção na vice-presidência da Caixa Econômica Federal. O ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Michel Temer, Gedel Vieira Lima, é acusado de atos de corrupção no período em que ocupou uma das vice-presidências da Caixa Econômica Federal e, além disso, também é suspeito de monitorar o doleiro Lúcio Funaro após a prisão dele para evitar que ele fizesse delação premiada. Por fim, a polícia aponta um segundo escalão que atuava no grupo. Entre eles, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, os ex-assessores da presidência Rodrigo Rocha Loures e Sandro Mabel, além do amigo pessoal do presidente da República, José Yunes. Atuando como operador financeiro do grupo, a PF destaca Lúcio Funaro.
doleiro ligado diretamente ao ex-deputado Eduardo Cunha. O relatório aborda crimes que teriam sido cometidos por integrantes do grupo em diferentes órgãos e níveis de governo, como a Secretaria de Aviação Civil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras e o Ministério da Agricultura. Grande parte das informações usadas pela PF como provas vieram das delações de executivos que pagaram para o esquema, como a empreiteira Odebrecht e a JIF, controladora da JBS, mas também de um integrante-chave do grupo, doleiro Lúcio Funaro. Em sua delação premiada, homologada pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada, Funaro disse aos investigadores que o presidente Michel Temer pediu que ele repassasse para campanhas, incluindo a dele próprio, comissões obtidas por negócios feitos na Caixa Econômica Federal. O doleiro relatou também que o presidente Temer interveio para defender interesses de grupos privados aliados durante a tramitação da chamada medida provisória dos portos. A investigação chega à conclusão de que o grupo montou uma estrutura com o objetivo de obter vantagens indevidas da administração pública, se utilizando de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, evasão, benefícios e fraude em licitações. Pela Constituição, o presidente Michel Temer só pode responder por atos cometidos durante o mandato. O argumento dos investigadores é que Temer integra uma organização criminosa que está em funcionamento, mesmo depois de assumir o cargo. O processo por esses atos, portanto, depende de uma autorização de 2/3 dos deputados. O relatório da Polícia Federal diz que as supostas vantagens do Temer indicam o valor total do serviço político. A Polícia Federal aponta que Temer teria recebido 31,5 milhões de reais, sendo 500 mil reais por meio do ex-deputado e ex-assessor presidencial Rodrigo Rocha Louco. O restante do pagamento teria vindo da Odebrecht, de contrato da Petrobras e do grupo JIF. O presidente Michel Temer declarou que não participou de nenhuma quadrilha e que tampouco fez parte de qualquer estrutura com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagens indevidas em órgãos da administração pública. Afirmou ainda que lamenta insinuações descabidas com o intuito de tentar denegrir a honra e a imagem pública antes da apreciação pela Justiça. Moreira Franco declarou que jamais participou de qualquer grupo para a prática de atos ilícitos, que repudia a suspeita. Eliseu Padilha afirmou que só vai se pronunciar quando e se houver acusação formal contra ele que mereça resposta. A defesa de Gedel Vieira Lima declarou que o ex-ministro tem sofrido seguidas violações do seu direito de defesa e que só vai prestar os esclarecimentos necessários em juízo. A defesa de Henrique Eduardo Alves declarou que ele faz parte do PMDB há mais de 40 anos e não de uma organização criminosa, e que a inocência dele vai ser provada. A defesa de Eduardo Cunha negou todas as acusações e afirmou que vai prestar os devidos esclarecimentos. Nós não conseguimos contato com a Caixa, com o Rodrigo Rocha Louco, Sandro Mabel e com José Nunes e também com Lúcio Funaro. Ana Paula